Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais um dia, mais uma correção do dia 26 de junho, né? Na sexta-feira passada. Vamos lá então. As figuras abaixo estão divididas em partes iguais. Indique a fração correspondente à parte colorida em cada uma delas. Então o que acontece? A figura tem um número de partes aqui, né? O que nós vamos fazer, é claro, é contar, né? Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 partes. Tendo 16 partes, quais partes são coloridas? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos 10 partes de um total de 16 partes, né? Então, nessa parte aqui é só você contabilizar aqui exatamente o que tem de colorido e o que tem de total de partes aqui, ó. Tá bom? Agora aqui, ó, na letra B. Opa, deixa eu mudar a cor, né? Então, ó, vamos lá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes. 12 é o nosso denominador, que é o total de partes. Né? E no numerador nós temos o que? As partes que interessam, que são as partes coloridas. Né? Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então 9 é o total de partes interessantes, é o nosso numerador. Certo? Na letra C, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é nosso denominador, total de partes, né? E partes coloridas, nós temos 1, 2. Então, 2 sextos, certo? Agora, na letra D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 partes. Nosso denominador está aqui, ó. Total de partes. Agora, a parte que interessa é a parte colorida, né? Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes coloridas. Bem aqui, ó, 10, 16 avos, certo? Então, vamos lá para a questão de número 4, né? Escreva as frações indicadas em cada item. 7 nonos, então, deixa eu só mudar aqui, ó. 7 nonos, 7 sobre 9, né? Letra B, 3 meios. Lembrando que meio é sempre quando o denominador é 2, tá? Então, 3 sobre 2. 27 quinquagésimos. 27 quinquagésimos se refere a 50, né? Então, ó, sobre 50. Sempre o numerador aparecendo antes do denominador. Então, ó, numerador, denominador, numerador, denominador, numerador, denominador, numerador, denominador. Lembrando que 11 milésimos indica o valor de 1000. Perfeito? Bem fácil, né? Então, vamos lá, vamos seguir a sequência. Hoje vamos falar sobre frações equivalentes e simplificação de frações, né? O que é uma fração equivalente e o que é a simplificação de frações? Vamos lá então. Uma fração equivalente é toda fração que tem o mesmo significado. Como assim? Pensa com calma. Olha só, nós temos aqui 3 retângulos com medidas iguais. Então, retângulo número 1, retângulo número 2 e retângulo número 3, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Eu peguei esses retângulos que são exatamente iguais, têm o mesmo tamanho total, né? Ou seja, este retângulo aqui assim, ó, ele tem o mesmo tamanho total que esses outros dois aqui. Então, ó, esse aqui também. Pensa que é como se fosse um bolo grandão e eu pudesse dividir ele de formas diferentes. É um bolo retangular, tá bom? Então, ó, temos aqui os 3 bonitinhos e perfeitinhos pra gente, tá? Eu vou apagar aqui o
risco preto aqui, mas é só para vocês terem noção. Eles têm o mesmo tamanho, é disso aqui que eu estou falando, tá? Beleza. Então, o que vai acontecer aqui? Olha só. O primeiro bolo, eu cortei ele no meio. Então, eu tenho aqui um total de 1/2, né? Se eu for parar para pensar. Se eu for pensar só na metade, só nisso aqui, ó. Peguei uma parte só. Que era metade dele, tá bom? Agora, se eu pegar a metade no segundo bolo a metade dele é exatamente aqui, né? Então, eu tenho quantas partes? 3 partes de um total de 6 partes, né? Se eu for pegar a metade aqui, no terceiro bolo, a metade é aqui também, não é? Então, eu tenho um total de 4 partes de um total de 8 partes. Bom, o que eu estou falando com isso? Olha só, esta fração, ela aparenta ser diferente desta fração, que também aparenta ser diferente desta fração. São frações que, numericamente, elas são diferentes, né? Só que, na realidade, elas representam a mesma parte do bolo, ou seja, metade do bolo, né? 3/2 é metade desse bolo 2 aqui, né? Então, ó, aqui, nesse bolo 2, 3/2 é metade dele. No bolo 3, 4/8 é metade dele. No bolo 1, 1/2 é metade dele, tá? Então, na realidade, apesar da gente ter frações numericamente diferentes, nós temos aqui 3 frações que têm a mesma representação geral, ou seja, metade do bolo, né? Se você ignorar as divisões aqui, você vai olhar e falar assim, olha, tenho metade desse bolo, né? Se eu dividir em mais partes, eu ainda vou ter metade desse bolo. Se eu fizer uma divisão diferente, como essa daqui, por exemplo, ó, tá? Eu ainda vou ter a metade dele, ó, porque se eu vier aqui e cortar ele no meio aqui assim, ó, eu tenho 8 partes de um total de 16 partes, ó. O que essas frações têm em comum? Elas, apesar de serem diferentes, elas são conhecidas como frações equivalentes, tá? Ou seja, elas equivalem à mesma coisa, né? São frações que representam a mesma coisa, ou seja, elas representam metade do total, tá? Então, a gente escreve que elas são iguais, ó. Elas são diferentes numericamente, mas elas têm a mesma representação, então elas são iguais. Por isso, elas são chamadas de frações equivalentes, tá bom? A mesma coisa vai acontecer com 8/16, tá? Então, que fique claro, eu posso dividir a minha parte inteira em quantas partes eu quiser, só que eu tenho várias formas de representar essas partes, tá? Vamos lá, então, vamos seguir a sequência aqui. Ó, frações que representam a mesma quantidade em relação a uma unidade são chamadas de frações equivalentes, tá? Então, vamos pegar aqui a figura abaixo. Olha só, eu tenho a mesma figura aqui embaixo, tá? O mesmo hexágono nas 3 figuras. Figura 1, figura 2 e figura 3. Na figura 1, eu dividi em 3 partes. Então, eu tenho esta parte aqui. 1/3. Na figura 2, eu fiz uma divisão a mais, né? Então, eu tenho esta parte ainda. Olha que interessante. Aqui eu dividi em 6 partes, né? Eu fiz o corte em 3 partes diferentes, né? Mas eu ainda tenho a mesma quantidade de bolo. Pensa assim, ó, se eu fosse ter um bolo nesse formato, eu ainda teria a mesma quantidade de bolo. Eu só teria o bolo dividido em 2 partes, né? Se você ganhar lá metade de um chiclete, cortar essa metade na metade, pegar o pedacinho e cortar no meio, você não tem 2, você ainda tem aquela metade do chiclete, né? Só que você dividiu em partes menores. A mesma coisa acontece aqui, ó, eu dividi em 12 partes e aí eu tenho ainda a mesma representação. Se você parar para perceber, ó, aqui eu tenho esta parte aqui. Aqui eu tenho a mesma partezinha, ó. E aqui a mesma partezinha. Né? Sem eu dividir, eu teria igual essa daqui. Ó. Só que como eu fui dividindo, eu fui aumentando o número de pedaços. Só que o total desses pedaços é o mesmo ainda. O tamanho total, junto, se eu juntar todos eles, ainda é o mesmo. Eu tenho a mesma quantidade que eu teria antes de dividir.
Por isso, elas são chamadas frações equivalentes. Então, elas são todas iguais. Então, ó, propriedades da fração equivalente. Sempre que você for trabalhar com uma fração equivalente, você pode multiplicar ou mesmo dividir a fração, tá? Pelo mesmo valor em cima e embaixo. Por exemplo, ó, eu tenho 2/3 aqui na primeira fração. Tá? 2/3, se eu multiplicar, igual eu fiz aqui, ó, eu vou fazer vezes 2. Por 2 em cima e por 2 embaixo, eu vou achar uma outra fração. 2 vezes 2 dá 4 e 3 vezes 2 dá 6. 4/6 e 2/3 são a mesma fração. São frações equivalentes. Sempre que eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo valor, no caso aqui foi o 2, né? Ó, em cima e embaixo pelo mesmo valor, ou dividir também, eu posso dividir em cima ou embaixo pelo mesmo valor, eu vou encontrar frações que são chamadas frações equivalentes. Então, exemplo, ó, na letra B, eu multipliquei por 3 em cima e por 3 embaixo. Tá? Então, ó, 7 vezes 3, 21, 4 vezes 3, 12. É uma fração equivalente, ela equivale à mesma coisa. Tá? A mesma coisa no 27 12avos, que está aqui, ó, dividir por 3 em cima, dividir por 3 embaixo. Tá? Então, eu posso usar aqui, ó, ponteiro para ficar mais fácil situar. Ó, eu dividi por 3 em cima, dividi por 3 embaixo, eu encontro 27 divididos por 3 é 9, 12 divididos por 3 dá 4. 36 divididos por 9 dá 4. 45 divididos por 9 dá 5. E são duas frações que são equivalentes. São chamadas frações que são iguais. Tá bom? Vamos lá. A simplificação de frações, ela é exatamente a ideia de usar uma fração equivalente. Ou seja, você vai encontrar uma fração equivalente mais simples do que a fração que você tem. Vamos lá, ó. Se eu tenho aqui 6/10, às vezes fala assim, nossa, professor, 6/10 é uma fração complicada, né? Uma fração longa, grande, assim, às vezes fica difícil perceber. É claro que eu peguei uma fração ainda pequena aqui, mas vamos lá. Eu posso simplificar? Como assim? Simplificação, normalmente a gente usa divisão, tá? Então, ó, eu posso dividir o número de cima e o número de baixo por algum valor? Bom, os dois números são pares, né? E se eles são pares, né? O 6 é par e o 10 também é par. Dá para dividir por 2. Então, se eu dividir por 2 em cima, deu 3. Se eu dividir por 2 embaixo, dá 5. 3/5 é uma fração equivalente a 6/10 e é mais simples de observar. Logo, como elas são frações iguais, eu acabei de efetuar uma simplificação. Tá ok? Bem fácil, né? Então, ó, foi feita uma simplificação. Aqui eu faço a divisão por 3. Ó. Por quê? Porque 3 e 6 são números que podem ser divididos por 3. Então, professor, então sempre que eu puder dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, eu posso fazer? Com toda certeza você pode. A mesma coisa, ó, 49 e 70 são divisíveis por 7. E ó, na simplificação ficou 7/10. São frações iguais, tá vendo? Ó? São iguais, todas elas, tá? E eu posso efetuar a simplificação e encontrar uma fração mais simples do que 49/70, que é uma fração mais complexa, né? Posso fazer isso mais de uma vez? Com toda certeza. Olha na letra D. Eu posso pegar 60 e 36, que são números pares, dividir por 2. Posso pegar o 30, que é o resultado, né? 60 divididos por 2 dá 30. 36 divididos por 2 dá 18. Tá? Então, aqui, ó. Dá 18. Os dois números ainda são pares. Eu ainda posso dividir por 2. 30 divididos por 2 dá 15. 18 divididos por 2 dá 9. Agora, os dois aqui são divisíveis por 3, né? Estão lá na tabuada do 3. 15 dá para dividir por 3, que dá 5. 9 dividido por 3 dá 3. Então, na realidade, ó, 60/36 é a mesma coisa que 5/3. Assim como também é a mesma coisa que 15/9 ou 30/18. Tá bom? Galerinha, meu muito obrigado. Um beijo no coração. Tudo de maravilhoso. E até a próxima.